Concentração em quantidade de matéria, ou concentração molar, ou molaridade, é a mesma coisa. Então, quando o exercício perguntar por fazer uma dessas três perguntas, ele está falando do mesmo assunto. Então, a concentração molar, geralmente, ele é um CMzinho assim, né? Que é o número de mol dividido pelo volume em litros. Então, N de número de mol e o V de volume. Só que como que eu vou encontrar esse número de mol? O número de mol, ele é a massa em gramas dividida pela massa molar, que é esse M maiúsculo aqui, ó. Então, para não precisar de fazer essa conta separada, nós podemos jogar ele numa fórmula direta, que é a concentração molar é a massa em grama. Tem autor que usa esse 1 aqui, que é o M1, quer dizer que é a massa molar, dividido pela massa molar vezes o volume. Então, já pode usar essa fórmula aqui direta, que a gente resolve todos os exercícios que for necessário. Tá, e onde que eu encontro, né, se essa aqui é a massa em gramas, onde que eu encontro a massa molar? Então, a massa molar, ela tem que ser encontrada na tabela periódica. Você não vai encontrar ela em lugares diferentes. Aí, às vezes, fala, ó, mas onde que eu encontrei essa massa molar? Como que esse exercício descobriu, né, que valia isso tanto? Porque ele vai lá na tabela e soma todas as massas. Lembra quando nós estudamos o ano passado? Eu falei para vocês, isso aqui é o número atômico e esse número maior aqui é a massa atômica. Então, assim, por exemplo, se eu for usar aqui o sódio, né? Qual que é a massa atômica? 22,9. Tem tabela que elas vêm mais completinha e já põe logo 23, porque 0,999, né? Para ficar um número mais fácil de ser trabalhado. Então, eu vou somar, pegar da tabela periódica e fazer essa somatória. Então, aqui, por exemplo, o HCl, eu vou olhar. O H, qual que é a massa dele? 1, né? 1,008, posso usar 1. E o Cl, qual que é? Vamos procurar aqui o cloro. 35,5, que aqui dá 45. Então, para mim descobrir, vai ser 1 mais 35,5. Então, a massa do hidróxido de cloro vai ser 36,5. Só que tem exercício que ele já vem pronto, já dá lá, massa molar é 180. Então, você não precisa ficar sofrendo com tabela periódica. O Na, vamos de novo, NaCl. O Na aqui, ó, vale 23, né? E o Cl, 35,5. Então, aqui vai ser 23 mais 35,5, que vai dar 58,5 gramas por mol, que é a unidade de massa molar. Aqui, cada H não vale 1, mas aqui tem quantos H2? Então, você vai fazer assim, ó, 2 vezes 1. Então, somar 1 mais 1, mais o S. Vamos olhar, o S aqui, o enxofre, 32. O O vale 16. Então, vai ser, aqui só tem um S, vai ser 32, mais, aqui já tem 4. Então, 4 vezes 16. Então, aqui vai dar 2 mais 32, mais 64, que o total vai dar 98 gramas por mol. Então, a massa molar, vocês entenderam, encontram na tabela periódica. E a fórmula que vocês vão usar são essas. Então, eu coloquei alguns exemplos, né, aqui no computador, porque agora a gente tá trabalhando de casa, então não dá para escrever no quadro. Tá aqui, ó, o primeiro exemplo. Uma solução de 736 gramas de glicerina. Então, aqui a massa igual 36 gramas. O que mais? Ele falou que a água tem 3.200 gramas de água. Então, a massa em gramas, né? É 36 gramas. E a massa da água é 3.200. Eu vou fazer aqui que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. Então, tá. A massa em gramas do soluto, que é a glicerina, 736 gramas. A massa da água, um pouquinho da água,
A água é o soluto ou o solvente? O solvente, né? Em gramas, vai ser 3.200 gramas. Depois ele pôs assim, que apresenta essa mesma água, tem uma densidade de 1.044 gramas por centímetros cúbicos. Calcule a concentração molar, né? Dessa solução. Observa, ó, calcule a concentração molar dessa solução. Dado que as massas atômicas... Por que ele me deu essas massas atômicas? Para não precisar de usar a tabela periódica. Mas se vocês for lá na tabela, é o mesmo valor. Por quê? Porque ele me deu a fórmula aqui, né, da glicerina, que é C3H8O3. Então, o C, observa, ele me deu que vale 12, o O16 e o H1. Onde que ele tirou esses valores? Na tabela periódica. Então, C vai ser 3 vezes 12, mais 1 vezes 8, porque aqui tem 8, e mais 16 vezes 3. Então, aqui vai dar 36, mais 8, mais 16 vezes 3, dá 6 vezes 3, 18, dá 48, né? É isso mesmo? Vamos... Deixa eu conferir aqui num cantinho. 48. Aí, 48 mais 8 mais 36 dá 92. Então, a massa atômica aqui vai ser 92 gramas por mol. Tá. Então, todos esses dados foi necessário tirar para mim conseguir entender. O que ele quer que eu calculo mesmo? Concentração molar, né? Que é a massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. Então, olhando esses dados, né, vamos ver. A massa em gramas aqui do soluto, que é a glicerina, né? Nós temos que é 736. A massa molar nós temos que é 92, mas o que não tá tendo? O volume. Porque ele me deu a água em gramas e me deu a densidade. Então, o que eu vou fazer antes de aplicar na fórmula? Vou ter que descobrir o volume dessa água, que é o soluto. Então, a densidade, nós estudamos, é massa dividido por volume. A densidade da água é 1,044. A massa da água aqui é 3.200, que nós tiramos lá, né? E o volume é o que eu estou procurando. Então, faz regrinha de 3. Então, vai dar 1.044, a vírgula de cá. 1,044, né? V, que é igual a 3.200 gramas. Aqui nós vamos ter que o volume vai ser 3.200 dividido por 1,044. Só que observe que aqui tá em centímetros cúbicos, né? Então, aqui vai ficar sendo 3.200 dividido por 1,044 vai dar igual a 3,065 centímetros cúbicos. Na verdade, vai dar 3.065, aqui é do 1.000,1 centímetros cúbicos. Depois vocês fazem o cálculo aí. Só que tá em centímetros cúbicos. E, observa a pergunta, que tem que estar em mol por litro. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 1.000, porque 1 litro tem 1.000 ml, para mim transformar em litros. Quando eu dividir por 1.000, aí sim vai dar 3,065 litros, certo? Agora, eu já organizei, agora eu já tenho a massa, que é 736.
Tem uma massa molar que nós calculamos que é 92, vezes o volume que é 3,065. Então, aqui vai ser 736 dividido por 92 vezes 3,065, né? Que vai dar 281,9. Setecentos e 736 dividido por 281,9 vai dar 2,61 mol por litro, que é a unidade de medida de concentração molar. No exemplo 2, tá assim: qual é a massa do ácido sulfúrico será necessário para preparar 4 litros de uma solução na concentração de 3 mol por litro, dado que a massa molar do ácido sulfúrico ele já deu pronto, não precisa lá na tabela sofrer, calcular e somar, não. Ele já deu que é 98 gramas por mol. Então, vamos lá. Ele tá perguntando pela massa. Quando ele fala em massa, ele tá perguntando essa massa em gramas. Então, é essa que eu não tenho. Do ácido sulfúrico, o volume, ele falou que é 4 litros. A concentração molar, ele já garantiu que é 3 mol por litro. E ele me deu a massa molar, que a gente chama de M1, de 98 gramas por mol. Então, eu pego a fórmula, né? Que é massa em gramas, dividido pela massa molar vezes o volume. Concentração molar eu já tenho que é 3, a massa em gramas eu não tenho, a massa molar 98 e o volume 4. E aí é só regrinha de 3 mesmo para resolver. Então, a massa em gramas vai ser igual a 3 vezes 98 vezes 4, que aqui é tudo produto, né? Então, a massa em gramas vai ser igual a 1.176 gramas. Então, assim, tem exercício que é mais fácil, tem uns exercícios que é mais complicado um pouquinho, porque tudo merece interpretação. Então, vamos lá no exemplo 3. No exemplo 3, ele está perguntando: calcule a concentração em mol por litro ou molaridade, né? Que a gente sabe que tem 3 tipos de pergunta que tem o mesmo significado, de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 36 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. De novo, ele já deu a massa molar pronta da glicose e falou que é 180 gramas por mol. Se ele não tivesse, eu tinha que pegar aquela fórmula da glicose lá na tabela periódica e somar as massas de cada um. Mas quando o exercício já dá pronto, é mais rápido, né? Porque eu não preciso fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Na 3, ele me deu a massa em gramas, que é 36 gramas. Aí ele falou que é suficiente para produzir 1 litro, então o volume vai ser 1 litro. Ele já me deu que a massa da glicose é 180. E ele tá querendo saber qual é a concentração molar. Então, concentração molar é massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. A massa vai ser 36 dividido por 180 vezes 1. Lembrando que o volume sempre tem que estar em litros. No nosso caso aqui já estava em litros, então eu não preciso fazer essa transformação. Então, 36, aqui vai ficar a mesma coisa. De 36 dividido por 180, porque 180 vezes 1 vai dar 180. Então, vai ficar 36 dividido por 180. Vai dar 0,2 mol por litro. A número 4, tá assim, ó. No preparo de uma solução foi usado 0,8 gramas de cloreto de sódio. O que é o cloreto de sódio, né? É o NaCl, que é o sal de cozinha, né?
como soluto, né? Então, é o que precisamos em massa em grama que já está. Sabendo que a concentração é 0,05, ele quer saber qual é o volume final. Então, tá, vamos lá anotar o que ele me deu. A massa em gramas, ele falou que é 0,8. O volume, ele não tem, porque ele quer saber qual que é esse volume. A concentração molar, ele garantiu que é 0,05 mol por litro. Só que antes de fazer esse cálculo, eu vou precisar da massa molar, que o exercício não me deu. Aí ele tá falando que é cloreto de sódio. O que é o cloreto de sódio? É o NaCl. Como que eu vou saber qual que é o valor do Na, qual que é o valor do Cl? Usando a tabela periódica, nesse caso. Então, na tabela periódica, eu observo que o Na é 22,9, que eu posso usar 23. Mais o Cl, que é 35,5. Então, a massa vai ser 58 gramas por mol. Aí, agora, eu já posso usar a formulazinha, né? Cm, M em gramas, dividido por M1 vezes volume. Cm ele já me deu nos dados aqui, que é 0,05. O M é 0,8. O M1 é 58. E o V eu não tenho. Então, de novo, usa a regrinha de 3, então vai ficar 0,05 vezes 58 vezes V, multiplicando para cá, que é igual a 0,8. Eu vou fazer esse cálculo, né? 0,05 vezes 58, 2,9. Aqui o V vai ficar dividindo, né? 0,8 dividido por 2,9. 0,8 dividido por 2,9. 0,27. Qual vai ser a unidade de volume? Se aqui tá em mol por litro, então a unidade de volume vai ser 0,27 litro, que é a mesma coisa, 270 ml, mas eu não preciso usar em ml porque a unidade foi dada em litros. Na número 5 tá. Uma cozinheira bem informada sabe que a água contendo sal de cozinha dissolvido ferve em uma temperatura mais elevada que a água pura, e que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira coloca 117 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, em uma panela grande. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume necessário da água para que a cozinheira prepare uma solução de 0,25 mol por litro de cloreto de sódio, que é o NaCl. Essa 5 é bem parecida com a 4. O que ele está precisando? De volume. Então, a 5, ele vai precisar do volume, porque está perguntando quanto de água, né? Qual o volume de água. A concentração molar ele já me deu que é 0,25 mol por litro. A massa em gramas, ele já me deu que é 117 gramas. E a massa molar, nós já fizemos agorinha, né? Que é o NaCl, que é o sal de cozinha, que ele falou que é o cloreto de sódio, que no 23, no sódio é 23 mais 35,5 do cloro. Então, logo a massa vai ser 58,5 gramas por mol. Pessoal, não confunda, gramas por mol é de massa molar, mol por litro é de concentração comum. Então, você vai usar a fórmula, né? Que é massa em gramas, dividido pela massa molar vezes o volume. Então, a concentração molar, ele já me deu, né? Que aqui vai ser 0,25. A massa em gramas é 117. A massa molar nós fizemos que é 58,5 e eu preciso encontrar o volume. Então, aqui é só resolver por regrinha de 3. Então, vai ficar 0,25 vezes 58,5 vezes V, que é igual a 117.
Aqui o produto desses dois aqui vai dar 14,62V, que é igual a 117. Então, logo V vai ser 117 dividido por 14,62. Então, V vai dar 8,05 litros. Então, essa é a quantidade de água que é necessário para que essa cozinheira ferva essa água com sal mais rápido nessa concentração de 0,25, ok? Aí, qualquer dúvida, continuem procurando.